Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família. Querido, por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto, cumprimentando todos com a graça e a paz do Senhor. Que hoje seja um dia de bênção, um dia de vitória e, acima de tudo, um dia de salvação para a tua casa, para a tua vida e para a tua família. Querido, eu tenho um canal no YouTube, eu gostaria que você compartilhasse, de graça. Tem mais de 800 vídeos. Você entrasse nesse canal PR Roberto Atalaia de Cristo. PR Roberto Atalaia de Cristo. Eu estou com a Bíblia nas minhas mãos, a palavra de Deus, e eu tenho uma mensagem para o teu elevo espiritual no dia chamado hoje, porque hoje é o dia que fez o Senhor. Então, alegremos e regozijemos nesse dia. A palavra de Deus diz assim, Evangelho de Lucas, o doutor Lucas da Bíblia, Lucas 8, capítulo 5 em diante, que diz assim a palavra de Deus. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junta do caminho, e foi pisado, e as aves do céu a comeram. E a outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E a outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, e clamava, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Meus irmãos, a gente vê aqui 4 tipos de sementes. 4 tipos de semente. Você vê que cada uma tem a sua terra, cada uma tem o seu jeito de cair, e de acordo com a terra que cai, a semente, ela vai produzir pouco, muito, ou até mesmo nada. O reino de Deus, essa semente é para o reino dos céus, o reino de Deus. Ele nos mostra que mesmo sendo diferente, como a palma da nossa mão, como nossos dedos são diferentes, assim também são as pessoas que a gente prega, a gente fala, a gente convida, a gente ora, mas as pessoas, infelizmente, a palavra que está sendo mandada cai em terras erradas, cai em espinho, cai em pedregulho. Mas quando a pessoa dá ouvido à voz do pregador, à voz de Deus principalmente, ela vai cair numa boa terra e dará fruto de 100 por 1. 100 por 1, né? E os seus discípulos interrogavam dizendo, que parábola é essa? Os discípulos de Jesus indagou ele, perguntando a Jesus, que parábolas são essas? Eles ficaram impressionados com a lógica que Jesus explicou a parábola. Porque Jesus fez 40 parábolas. A Bíblia registra 40 parábolas de Jesus. Pastor, o que é parábola, pastor? Eu vejo tanto falar nisso. O que é parábola? Uma parábola é apenas uma comparação, entendeu? Uma comparação entre textos e textos, entre casos e casos. Então, eu quero te dizer uma coisa, que quando os discípulos chegam diante de Jesus e perguntam que parábola é essa, e os seus discípulos interrogavam, dizendo, que parábola é essa? E Jesus disse, a vós foi dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Olha só, Jesus disse que aos discípulos foi dado a conhecer os mistérios
do reino de Deus. Você sabe qual é o mistério? Você tem conhecimento que é o mistério do reino de Deus? É ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, sem exceção de cor, raça, sexo, religiões, sem exceção. É simplesmente pregar a palavra de Deus. E Jesus disse: a vós foi dada a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábola, por comparação, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Jesus está explicando os discípulos aqui sobre as parábolas. E na parábola da semente ele diz que as pessoas podem ver, mas não vão enxergar. Pode ouvir e não vão entender. Por isso que Jesus falava por parábola com os seus discípulos. Jesus sempre fez uma comparação com os seus discípulos para que os doutores da lei não viessem entrar aonde eles não conheciam. E por isso Jesus foi bem enfático em fazer as parábolas diretamente para os discípulos. Você está entendendo? As parábolas foi feita para os discípulos, porque os discípulos entendiam o reino de Deus. Não veja e ouvindo não entenda. Essa, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Você sabe que em Salmos 126, que diz que aquele que leva a preciosa semente, a semente aqui, ó, aquele que leva a preciosa semente, que é a palavra, chorando, gemendo, mas voltará com alegria, trazendo consigo seus molhos, almas para o reino de Deus. Aleluia! Louvado seja o Santo de Israel. Então, a semente é a palavra de Deus. O semeador saiu a semear a palavra. E Jesus está contando aqui como parábola, como se fosse uma semente. Você está entendendo? Você está entendendo? Pode dar um glória a Deus? E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra para que não se salve crendo na palavra. Porque o inimigo da nossa alma, que se chama Satanás, o diabo, o demônio, não sei como você classifica essas classes de coisa ruim, porque a intenção do diabo é tirar essa semente que é plantada no nosso coração, que é a palavra. A intenção do diabo é te deslumbrar, te distrair com algo para que você não ouça a palavra de Deus. Eu falei ouvir, porque ouvir e escutar tem uma diferença. Aquele que escuta entra de um lado e sai do outro. Entra de um lado e sai do outro, escutando. Eu posso escutar funk, posso escutar forró, posso escutar sertanejo, posso escutar o que for, porque vai entrar de um lado e sair do outro. Mas aquele que ouve, ela entra aqui, vem para cá, entra no ouvido, vai para o coração e fala, porque a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Você está entendendo o mistério dessa mensagem? Então diz, os que estão junto do caminho, que foi essa primeira semente, esses são os que ouvem, e depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra para que não se salve crendo. O diabo, desde o começo do mundo, que ele já existe. Lá no livro de Gênesis,
a gente vê o diabo já entrando em ação, para que Eva e Adão não dessem ouvido à palavra de Deus. Não dessem ouvido à palavra. Mas como, pastor? Não dessem ouvido? Porque o Senhor fez uma ordenança para que comesse de tudo que estava no jardim do Éden. Todas as plantas, tudo, poderia comer. Só não poderia comer a árvore que estava no meio do jardim, no centro do jardim, que era a árvore do conhecimento do bom, do bem e do mal, que é a árvore da ciência, do conhecimento. Essa foi a ordem. Mas Satanás, como é antigo, a antiga serpente, ela é velha de casa, eita, sabe? Você está entendendo? Ela é astuta, ela é feroz, ela espera todo o tempo que for para dar o seu bote, para jogar o seu veneno. A Bíblia não diz quanto tempo que Eva ficou a sós, andando no jardim do Éden, até que a serpente, sendo sagaz e astuta, enganando Eva, pedindo para que ela comesse do fruto proibido, que ela comendo abriria os seus olhos e ela seria semelhante a Deus. Olha só, o papo da serpente para com a Eva. E Eva vai, come do fruto proibido. E além de comer, ainda dá para o seu esposo, para o seu marido chamado Adão. Essa é um dos versículos tremendos em Gênesis. Você pode procurar lá no começo, lá no Bereshit, lá no livro de Gênesis. E a segunda parábola, Jesus diz assim: e os que estão sobre a pedra, a semente que está sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, e recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas crê por algum tempo, e no tempo da tentação se desvia. A segunda semente fala daquele povo, daquela pessoa que não tem raiz, até aceita a palavra, até se alegra em ouvir a palavra, ouvir um louvor, uma pregação, um testemunho, até se alegra. Até diz, poxa, bacana, eu vou para a igreja. Só que tem um porém. Essa segunda parábola que caiu sobre as pedras, são os que ouvem. São os que, ouvindo a palavra de Deus, recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas crê por algum tempo, e no tempo da tentação se desvia. Vem chegando o tempo da tentação aí, que é os carnavais da vida, os bailes funk da vida, os encontros que aparentemente gospel. Esses não têm raiz. Estão até na igreja, estão até praticando as boas obras, até ajuda na igreja, mas só que não tem raiz. Querido, você sabe o que é uma palmeira? A palmeira, ela cresce primeiro para baixo, para ter raiz em solo. No solo ela tem raiz, e as raízes dela são fincadas para baixo. Para quando ela crescer, para quando ela subir, vieram as tempestades, vieram os ventos, os furacões, as ventanias fortes, e ela permanecer no mesmo lugar. Ela pode até tombar, pode até virar, mas ela não cai, ela não quebra, porque as raízes são bem profundas. Sabe o que eu entendo com isso? Que a minha raiz como pastor tem que ser raízes profundas. Que a tua raiz como pregador, como ouvinte da palavra, ela tem que ter raiz. Porque não basta ser só ouvinte da palavra, só ouvir, tem que também que praticar. O Senhor Jesus diz, examinai as escrituras, porque dela veio o meu poder, porque dela é o poder de Deus. Essa segunda semente que caiu sobre as pedras,
São essas pessoas que ouvem, mas não praticam a verdadeira fé em Jesus Cristo. A terceira semente é a que caiu entre os espinhos. Esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleite da vida, e não dão fruto com perfeição. Essa terceira semente, ela é muito emblemática. Ela é emblemática porque ela caiu entre os espinhos. E esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados. São sufocados por quê? São sufocados pela família, são sufocados no trabalho, são sufocados no seu modo de viver, no seu jeito de vida, dentro de um ônibus, dentro de uma condução, seja ela qual for a sua atividade. Essa semente, a terceira semente, que é os espinhos, elas são sufocadas com os cuidados, né, com as riquezas, com os deleites, e não dão fruto. Ou seja, o mundo os abraça. O falso colorido que está lá fora, que é o mundo te oferecendo, os deleites, as riquezas, os prazeres. Estes são os que, ouvindo a palavra e conservam no coração honesto e bom, e dá fruto com perseverança. Essa é a última semente. Eu vou falar sobre ela, mas eu quero entrar em detalhe, que não dão fruto com perfeição. Essa semente que caiu nos espinhos, ela não vai dar fruto por perfeição. Ela será sufocada todo o tempo da sua vida. Desde o seu nascimento, ela é sufocada. E não consegue dar o fruto. E não consegue sustentar os seus próprios frutos. Porque as riquezas, os deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Aí vem a última semente, que é a quarta semente. E a semente que caiu na boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, conservam no coração honesto e dão fruto com perseverança. A quarta semente, ela é tão tremenda na minha vida que cai, quando ela cai na boa terra. Pastor, o que é a boa terra? A boa terra está aqui, ó. É o meu coração. Mesmo sendo enganoso, como a Bíblia diz que o coração é enganoso, que o coração faz plano, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Mesmo com tudo isso, nós temos que ter um coração segundo o coração de Deus, como foi o servo Davi. Nós temos que ter um coração puro, um coração reto, um coração que aceita de bom grado esta semente que é a palavra de Deus, né? E aqui caiu em boa terra a quarta semente. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. A Bíblia diz que sábio é aquele que ganha a alma. Salvo é aquele que salva. E hoje vivemos uma igreja doente. Hoje vivemos uma igreja na UTI, onde a palavra de Deus é pouco usada, é pouco pregada, é pouco ensinada. Porque as sementes que estão na igreja dão mais ouvido a louvores. Passa boa parte do culto cantando, louvando, ensaiando, fazendo coreografia, mas não para ouvir a palavra de Deus. Em Lucas 10, 38, a gente vê um relato interessante sobre Marta e Maria, dois tipos de igreja, Marta e Maria. A Bíblia diz que Marta andava preocupada com muitos afazeres, ou seja, são essas três primeiras sementes que eu falei. A que cai
nas pedras, a que cai na beira do caminho e a que cai nos espinhos. São a igreja de Marta, que está muito preocupada com muitos afazeres. Mas muitos afazeres acabam não fazendo nada. E a Bíblia diz que enquanto Marta preocupada, andando de um lado para o outro, preocupada, nervosa, e a Bíblia vai dizer que Maria, sentada aos pés do Senhor, ouvia a palavra de Deus. Maria, sentada aos pés do Senhor, ouvia a palavra de Deus. Você sabe o que é a palavra de Deus? Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Você sabe o que é a palavra de Deus? É esconder no coração para não pecar contra Deus. Você sabe o que é a palavra de Deus? Pedro diz assim: Senhor, sobre a tua palavra lançarei a rede. Porque caiu na terra fértil, caiu no coração. Voltando ao texto, e caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Ou seja, fruto hoje, fruto amanhã, fruto depois, fruto até a vinda do Senhor. Essa parábola da semente é uma parábola, não é para o mundo, não. Não é para o ímpio, não. É para nós que cremos na palavra. Porque ímpio é aquele que está dentro da igreja, mas não crê nos mistérios da palavra de Deus. Esses são os verdadeiros ímpios. Você sabe o que é o ímpio? A Bíblia diz que é como a moinha que o vento espalha. O ímpio é como a moinha que o vento espalha. Mesmo sendo conhecedor, mesmo estando na igreja. Mas ele é como uma moinha, que o vento toda hora sopra, espalha na vida dele. Então, meu querido, essas 4 sementes nos ensina, essas 4 sementes nos ensina uma única coisa, que temos que ter um coração voltado para a palavra. Um coração bom, que aceita de bom grado a palavra de Deus. Porque quando a palavra ela entra no ouvido, quando a gente ouve e entra no ouvido, ela vem para o coração e a boca vai falar aquilo que o coração está cheio. Há pessoas com o coração cheio de maldade, cheio de malícia, cheio de palavrões, cheio de coisas que não agradam a Deus e diz ter a semente boa no seu coração. Infelizmente está sendo enganada, porque aquele que tem a boa semente, ele não pratica as obras da carne. Você sabe quais são as obras da carne? Impureza, lascívia, dissensões, brigas, bebedice e tantas outras coisas que vão por aí. Então, meu irmão, você que está ouvindo a palavra de Deus, que esta palavra ela vá e ela produz resultado para quem e para qual está sendo mandado. E que ela caia no seu coração e o seu coração seja uma boa terra, onde todo dia você pode regar. Todo dia você pode regar, ouvindo louvores espirituais, louvores sacros, que falam da volta de Jesus, que falam de Jesus. Não louvores que falam apenas do homem, que eu vou fazer, que eu vou conseguir, que eu vou vencer, que eu vou isso, que eu vou aquilo. Buscar em primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que você quer que o Senhor acrescente? Busque o reino dos céus. Busque a Deus sobre todas as coisas. Amar a Ele sobre todas as coisas, que é um dos mandamentos. E depois diz: respeitai pai e mãe, para que se multipliquem os seus dias na terra. São sementes plantadas ao longo do caminho. Quando você olha para trás, vê que plantou na pedra, não deu nada. No meio dos espinhos, também não deu nada. Na beira do caminho, as aves comeram, não deu nada. Mas aquela
que foi plantada, oh aleluia, em terra fértil, em terra preparada para o Senhor entrar e fazer morada no teu coração, que ele diz, eis que estou à porta e bato, então abra. Você está entendendo essa mensagem? Eu estou chegando ao final, já quero orar por você, vou fazer uma oração por você, por sua casa. Então, meu irmão, das 4 sementes, apenas uma vingou. Qual é a semente que você é? A que caiu na terra, vieram os pássaros e comeram. A que caiu na beira do caminho, vieram os pássaros e comeram, melhor dizendo. A que caiu entre os espinhos, ou a que caiu entre as pedras. Essas 3, descarta. Seja a 4ª semente, a que caiu em terra boa, que é o coração. Que é o coração, que é a terra boa. Oh, meu irmão, você só tem a ganhar a ouvir a palavra de Deus, a praticar a palavra de Deus. Você só tem a ganhar com sabedoria que vem do céu, não sabedoria humana, não sabedoria tirada de livros, de revista, de teólogos, não. Sabedoria que vem do alto, como Deus aparece para Salomão e pede para que ele pede a Salomão o que ele quer. Salomão, peça o que quiser. Salomão não pediu riqueza, não pediu ouro, não pediu prata, não pediu palácios, pediu apenas sabedoria para conduzir a tua vida. E o que falta nos dias de hoje, meu irmão, é a gente ser sábio. Porque sábio é aquele que ganha a alma. É ter sabedoria para chegar diante de quem quer que seja, de qualquer pessoa, usando apenas a palavra. Mas por trás da palavra tem também um grande testemunho. Não adianta você chegar só com a palavra e não viver a palavra. Não ter um testemunho sobre o que é Deus, o que é Jesus, o que é a palavra de Deus na sua vida. Porque pregar o que vive é fácil. Agora viver o que prega, aí já é complicado. Pregar o que você vive, você pode viver qualquer coisa e pregar. Agora viver o que prega. Eu vivo Deus, então eu prego Deus. Amém? Essa é a mensagem de hoje, que é a parábola das 4 sementes. Então chegou o momento de orar, momento de oração, momento de falarmos com Deus. Eu não sei como está a tua casa, a tua vida e a tua família, mas vamos invocar aquele que tudo pode. Vamos invocar aquele que pela palavra fez os céus e a terra e tudo que nele há. Porque lá no livro de Gênesis, no Bereshê, ele diz que no princípio a terra era vazia e sem forma, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo e o Senhor disse, haja, e houve. Então vamos deixar que o haja de Deus venha agir na nossa vida. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai, graça te damos, Senhor, porque fomos salvos do pecado através da tua cruz. Porque ouvimos a tua palavra, que é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Ouvimos a tua palavra, Senhor, porque escondemos no nosso coração para não pecar contra ti. Ouvindo a tua palavra, Pai, como Pedro disse, sobre a tua palavra lançarei a rede. Oh, Deus seja louvado na minha vida, na minha casa e na minha família. Deus seja louvado aonde eu colocar a planta dos meus pés, que eu leve a preciosa semente, mesmo chorando e gemendo, Senhor, levarei a tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado nesse dia chamado hoje, porque hoje é o dia que fez o Senhor. Muito obrigado pelos meus braços e pernas perfeitos. Muito obrigado pela minha vida, pela vida da minha esposa, dos meus filhos e dos meus netos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, faz, ainda há de fazer, Senhor. Porque enquanto estamos na terra, Senhor, há muitas promessas a ser cumpridas. Mesmo que não seja cumprida, Pai, as promessas aqui, mas nós estaremos junto de Ti com todas as promessas
que lá no céu há de se cumprir. Aleluia, Deus seja louvado. Deus, toma os teus servos, teus filhos nas tuas mãos, aqueles que ouvem e praticam a tua palavra, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor assemelha essas pessoas como um homem prudente, que faz a sua casa sobre a rocha. Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Fica conosco, porque assim eu oro e acredito que hoje, mais do que ontem, é o dia que fez o Senhor. Fica conosco, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, querido. Que Deus abençoe, querida, a tua casa, a tua vida e tua família. Medita, leia a Bíblia. Leia a Bíblia enquanto há tempo, enquanto o Senhor, enquanto você pode invocar o Senhor, enquanto você pode buscar, você vai achar. Você vai bater, as portas vão se abrir. Creia nisso, no nome de Jesus. O canal PR Roberto Atalaia de Cristo. Faça assim que eu vou abençoar a tua vida agora. PR Roberto Atalaia de Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Sobre ti, levante o teu rosto e te dê a paz. Essas são as copiosas bênçãos do Senhor para a sua vida. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Roberto, do canal Atalaia de Cristo. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Jesus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Jesus é bom.